Ei, gente, mais um episódio do Sempre Pode. Meu nome é Jéssica, sou dermatologista do Núcleo Dome e esse é o nosso espaço para conversar com muita leveza e de forma informal sobre saúde, beleza e comportamento. E nosso episódio de hoje é Sempre Pode Ser Mais Saudável. E nós trouxemos a doutora Renata, nutróloga aqui do Núcleo Dome, para conversar com vocês sobre esporte, vida saudável e muito mais. Prazer receber você. Ei, Laurinha, ei, Gê, o prazer é meu. Que alegria estar aqui com vocês. Adorei o convite. Vamos lá. Vamos lá, né? Conversar muito, sempre pode. E a gente quer saber que você ficou muito, assim, conhecida pela hashtag negociável, de incentivar as pessoas a construírem saúde, né? Conta pra gente um pouquinho mais de como que isso começou e que tomou essa proporção toda agora. Bom, a minha história com o esporte, ela é desde criança, assim, eu sempre amei esporte. Eu brincava que eu ia ser atleta de vôlei olímpica, e eu tenho 1,58 m, né? Vale reforçar, não existia líbero nessa época ainda. E eu fui atleta de crossfit, por incrível que pareça, depois eu mostro umas fotos, e eu comecei a atender atletas de alto rendimento, né? E a nutrologia, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é trazer para as pessoas que realmente sempre pode ser um pouquinho mais saudável, melhorar um pouquinho a condição de vida, né? E sair do sedentarismo é a premissa básica de alguém que está tomando a decisão de construir saúde. Então, o inegociável, ele entra um pouco com a ideia de falar para as pessoas assim, olha, é tipo pagar boleto. É tipo obrigatório. Né? Ninguém acorda assim, ai, que animação para escovar o dente. Não é sobre motivação, é sobre colocar na listinha de tarefas que não dá para negociar, porque sempre a gente vai negociar. Então, quando a gente vai acreditando, inserindo essa ideia, de uma brincadeira, a coisa foi ganhando uma proporção e eu amo quando as pessoas falam assim, eu vejo essa porcaria desse negociável e funciona. Então veio disso, de uma estratégia de fazer com que as pessoas entendam que não é sobre motivação. Acaba que motiva mais ainda as pessoas. Né? Eu uma vez perguntei, te irrita ou te motiva, né? Exatamente. Então tem um pouquinho dos dois. A ideia é isso, não dá para negociar. Tem que fazer e ponto. E é inegociável todo dia? É real ou não? Depende para quê, Laurinha. Se a gente for pensar em saúde, tá? Sedentarismo, a definição que a gente tem da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, para sair do sedentarismo a gente tem que fazer 150 minutos de atividade física de moderada a intensa por semana. 150. Então a gente está falando de 5 dias na semana, pelo menos 30 minutos. Temos uma sedentária entre nós. Temos, assim, na grande... Não sou eu. Não sou eu. Gê, não sou eu, com certeza. Hoje, tá? Não eu malhei hoje. Vamos fazer conta, Gê? Quantos minutos na sua semana? Não, no momento 2 horas, tá? Porque eu tô malhando 2 vezes por semana. 1 hora, então a gente tá falando de 120 minutos, perdeu. Sedentária. Vou ter que melhorar. É um pouco cruel, mas se a gente for parar para pensar nos benefícios cardiovasculares de sair do sedentarismo, tá? Então a gente tá falando de uma caminhada, de um passeio no shopping, numa intensidade, né, gente? Né? Não muito balanga baixa, bumbum, né? entendeu? Mas numa intensidade considerável. Agora, se a gente for falar de hipertrofia, uma musculação bem feita 3 vezes na semana, para o que a gente quer, que é tônus muscular, que é cuidar da saúde muscular, da qualidade do músculo, tá bom, né? Mas se a gente for parar para pensar em qualidade de vida, o que eu falo? Quanto menos tempo de sedentarismo o indivíduo tiver, melhor. Né? Então, quanto mais hobbies ativos, quanto mais possibilidade de fazer coisas onde acontece o movimento, porque tem uma diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física é tudo que a nossa musculatura esquelética despende energia. Então, levantar um copo, conversar, gesticular. Agora, o exercício físico, ele tem planejamento e ele tem objetivo. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de exercício físico para a gente conseguir uma hipertrofia legal e aí todos os benefícios relacionados com essa glândula maravilhosa que é o nosso músculo. E aí, a alimentação, o que é mais importante? Assim, Laurinha. vamos de alimentação mais ou menos e uma atividade física? Mais ou menos nada. Mais ou menos nada, entendeu? Mas... Ou mais ou menos, entendeu? O negócio vai ser esse. Pra gente falar de saúde, a gente parte de uma pirâmide de pilares da saúde.
eu tenho que entender que sono, atividade física e alimentação precisam de estar em harmonia. Um não é mais importante do que o outro. Para algumas pessoas, às vezes, um desequilibrado, esse passa a ser o mais importante. Então, se a gente falar de emagrecimento, a alimentação é mais importante. Eu gosto de fazer uma brincadeira com todo o respeito na minha frase, que é o seguinte: se a atividade física emagrecesse, a gente não tinha lutador de sumô. A gente não tinha os recordistas mundial de levantamento de peso olímpico. Se a gente está falando de emagrecimento, a gente está falando de déficit calórico, a gente está falando de uma alimentação equilibrada. Quando a gente vai falar do estilo de vida, a gente precisa desses três. E eu ainda boto um quarto, que é a parte comportamental. Que é um cuidado com a nossa saúde mental, com as coisas que a gente gosta, com os nossos hobbies, na tentativa de trazer esse preenchimento do bem-estar. Eu achei muito legal, assim, quando eu fiz a consulta com você, que você me perguntou isso. Tipo assim, o que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Qual que é o seu lazer? Então, tudo isso faz parte do que nós somos e do quanto a gente vai conseguir trazer equilíbrio para essa pirâmide. Exatamente, Jezinha. Então, ser prazeroso. Começa a se questionar assim, o que eu gosto de fazer? Essa resposta as pessoas estão com dificuldade de dar. Gente, eu tenho que saber o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer. Não é saber. E aí, é uma coisa boba. Sabe o que eu adoro fazer? Ficar de cabelo molhado. É uma coisa muito boba, mas assim, chegar em casa, tomar um banho demorado, ficar de cabelo molhado, de pijama em casa, porque na correria, isso me dá muito prazer. E a gente só pensa em coisa grande, e às vezes uma pessoa que está tentando emagrecer, a comida é a única fonte de prazer dela, aí você tira. Aí uma pessoa magra e triste, eu não sei se eu quero isso. Você quer? Eu não acho que faz sentido, né? Eu sempre falo com os meus pacientes, vamos ver se tá certo, que emagrecer é matemática. Você tem que gastar mais do que você está ingerindo. Se você fala assim, eu como muito pouco, então você não está gastando nada. Laurinha, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Desconstruir essa informação de que o emagrecimento é uma matemática simples. Sabe por quê? Porque a gente está falando de individualizar. A gente está falando de metabolismo. E na tendência hoje do mundo moderno é que as pessoas comecem a comer cada vez menos. Então as pessoas estão com carência de energia. Então muitas vezes o emagrecimento não acontece porque come pouco. E aí aquilo que entra no organismo, você precisa para sobreviver. Sugar aquilo tudo. Né? Então se você gasta 1.200 calorias para viver, deitado numa cama, para piscar, para trocas gasosas, e você ingere 1.000, o corpo vai ter que tirar de algum lugar. E ele vai tirar do músculo. E músculo vale mais do que ouro. Então, não é uma matemática simples. E a gente tem que tomar cuidado até nisso com o obeso. Porque aí a gente leva ele para um lugar de igualdade, onde ele não é doente. Ele é doente. E o que esse organismo... complexo, né? E o que o organismo dele sabe fazer é estocar energia, é não gastar energia na forma de taxa metabólica basal. Então, não é uma matemática simples. É um jogo de xadrez muito complexo. Uma pecinha mal mexida pode ter um checkmate ali que a gente não quer. Verdade. Exatamente. E uma outra coisa, Rê, assim, que você me perguntou, que eu fiquei curiosa, né? Você se sente preguiçosa ou com fadiga? Tem uma diferença, assim, desse cansaço? Eu me sinto ótima. Eu não... Isso é meu, totalmente. Isso sou eu, né? Que eu tava cheia de um cansaço, assim. Brincadeira à parte, assim, a atividade física, ela mudou minha vida nesse sentido, né? Vindo de época de plantão, hospital, noite mal dormida, essa inversão do ciclo circadiano, né? Dessa curva do cortisol, do que eu vou chamar de crononutrição, trouxe hoje aí o cansaço. As pessoas estão cansadas. É muito diferente de preguiça. Né? O cansaço é aquela sensação de que falta energia, né? Que você dorme, não recupera, que você tá... Aí você busca no alimento uma fonte de energia, no açúcar, nos alimentos de alta densidade calórica. Isso tem um pouco da fadiga, não vamos falar da fadiga adrenal, porque é um pouco controverso, mas de uma desregulação do nosso eixo hipotálamo-hipófise, assim. Então, tá faltando energia, então a pessoa tá fadigada mesmo, por excesso, por burnout, por falta de espaço mental e etc. Né? O preguiçoso, eu gosto de falar que assim, ele tá preguiçoso, ele come alimentos que deixam ele mais preguiçoso e a coisa fica um ciclo vicioso. Vou falar assim, o gordinho é preguiçoso. Não.
E o excesso de tecido adiposo é inflamatório, deixa ele mais cansado e fica isso. Então, é diferente preguiça de fadiga. Deu para entender? Eu fui clara? Deu. Então, Mas é porque isso é uma dúvida que eu tenho muito, porque eu gosto de dormir muito. Aí na consulta você falou, você gosta de dormir ou você tá cansada? É difícil, porque a gente tem que tentar ir mastigando isso pra gente tentar achar a resposta. O que vamos falar de consensos, né? Os trabalhos mostram que a gente não pode dormir menos do que 7 e nem mais do que 9. Uma pessoa que precisa mais do que 9 horas de sono, alguma coisa tá errada. Sim. Né? Se aquela pessoa que precisa de 10, 12, ela acorda, ela tá cansada, ela tem um tempinho, ela quer cochilar, tem alguma coisa que tá fora de ordem. É diferente de um bebê que precisa crescer. Ele precisa dobrar o tamanho. Um adolescente que tá no estirão. É diferente. Então, assim, acordar cansado. Pense sobre a qualidade do seu sono, sobre o que você tem comido, como que está seu processo de higienização. A preguiça, ela é meio que um estado ali, né, de inércia, que a gente não faz muito e não quer muito gastar. É diferente, mas às vezes, para quem não é especialista, parece muito igualzinho, mas ela é diferente. Preguiça não é uma fadiga de ordem cronológica invertida. Mas acordar, eu acordo, eu nunca quero malhar. Eu tô malhando 5 horas da manhã e tenho uma rotina super louca, mas eu nunca acordo e quero isso. Eu acordo e vou, porque na é força negociável. do ódio. Eu me tornei a pessoa que não dá pra confiar. Aquela que desperta às 5 horas da manhã porque o olho quer abrir. Psicopata. Mas eu durmo. Eu acho que eu nunca vou ser essa pessoa. Vai sim, amor. Eu tenho 2 bebês. Eu acho que a minha esperança é que se eu tiver filho, gente, meu filho vai me obrigar a acordar cedo. Ô, Gê, eles obrigam. E a gente entende que tem que dormir a hora que eles dormem. Então, como eu passei a dormir cedo, eu me tornei uma pessoa do dia. Então eu deito 9, de 5 horas, deu. É muita energia que tem que dissipar, tem que sair, né? Que despertar, mas é né? claro que isso não é só é saudável quem malha às 5 da manhã, não, gente. Não é uma questão de... Eu tô começando nessa vida. Eu não gosto de quem malha à noite, não. A vida de psicopata, né? Tenho, né? Sociopata ou psicopata? Eu nunca fui essa pessoa, mas eu estou me obrigando. Mas eu vou te devolver a pergunta. Você fica mais disposta depois? Fico, com certeza. Você já fez Eu fico feliz na hora que eu termino. Eu vou, tipo assim, não acredito que eu tô indo, não acredito. Aí depois eu acho ótimo. Um termômetro que eu acho legal é pensar assim, não vai e faz uma avaliação do seu seu humor depois, dormindo mais 40 minutos. Vai e faz a mesma avaliação de humor, uma avaliação subjetiva. Você ficaria mais feliz e com mais bem-estar para o dia, dormindo 40 minutos a mais ou depois da atividade física? Para mim, não tenho dúvida. E depois de um tempo, quando a gente entende, vai ter dia que a gente pode dormir. Quando a gente entender que tem uma carga de cansaço, de excesso de trabalho, né? Quando vira a rotina, as exceções são super bem-vindas também. Isso é cuidado, né? É aquela balança também, né? Eu vou tolerar aqueles minutinhos de mau humor matinal, de ódio, para ter o resto do dia muito mais disposta, com mais qualidade. Exatamente. Né? Eu gosto, acho que a gente tem que tomar um cuidado, né? O excesso de bom humor matinal, nossa, bom dia vida, vamos saudar o sol, a vida. Não é assim, né? Eu também já fui essa pessoa. Então a gente, se não é o seu lifestyle, ou não necessariamente, se não cabe na sua rotina, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Não é mais bonito quem treina às 5 do que quem treina às 18 horas. Meu sonho é malhar 10 horas da manhã, entendeu? Meu sonho também, horário de herdeira, mas como eu não tenho tempo, eu não tava conseguindo encaixar, eu falei, eu vou ter que encarar esse desafio das 5. Esse desafio das 5. A galera da madruga. É sobre fazer na hora que dá. Na hora que dá. E botar na agenda. Tem que ter, ticar na agenda. Ué, tarefas, atividade física, gente, tá livre. Ficar livre é bom demais. Verdade. E agora eu tenho um assunto super em alta e super polêmico. Adoro. Que é a reposição de testosterona, que a gente vê aí, que tanto se fala. O que você acha sobre? É polêmico mesmo, mas eu acho que o mais polêmico é a desinformação que está por trás disso, né? O que eu vejo? A propaganda, o comércio da coisa. Uma mulher cansada, que não come bem, que não treina, com menino pequeno, ela vai chegar com essa queixa, aí o médico fala assim,
E libido, como que tá? A mulher fala, é de comer? O que é isso, né? Então nós vamos usar testosterona, que sua libido vai melhorar. Gente, uma mulher cansada, que o marido tá enchendo o saco, que ela não tá com energia pra nada, ela vai agarrar aquilo ali como a melhor estratégia da vida. Eu acho cruel. Porque a testosterona em mulher a gente não consegue provar que vai ter esse benefício. A titulação, a avaliação de testosterona é sérica. Os nossos laboratórios não são preparados para doses de testosterona em baixa quantidade. Então, pedir testosterona sempre não é indicado, né? Não tem tanta implicação na prática clínica. Então, o que eu acho, na minha experiência, né? Tem esse benefício com testosterona. Testosterona é um hormônio masculino exclusivamente. Nós mulheres produzimos também. Um pouquinho. Se a gente dosa SHBG, que é a proteína que carrega o hormônio, se essa mulher ela faz atividade física e mesmo assim não melhora, em condições específicas a testosterona pode trazer benefícios. Mas eu ouso dizer que não é na grande maioria das vezes. Eu acho que depois de tudo organizadinho, aí a gente pensar na testosterona pode ser uma opção. Nem sempre é a opção. Nem sempre pode. Nem sempre pode, exatamente. Nem sempre pode, Laurinha. Exato, né? E a gente vê que chega muito casos, assim, principalmente pra mim, né? De piora de acne, né? De início, às vezes, de uma alopecia androgenética, que é a calvície feminina. Então, acaba que chega pra mim muita coisa ruim. O erro, né? Aquilo que deu errado. Então, eu fico meio assim, sabe? Jé, e pode dar errado sim, né? A gente tem que ter essa clareza. Pode dar errado, né? A testosterona, ela tem um efeito androgênico, ela viriliza. Então, uma dose alta, o que eu vejo é que as pessoas se preocupam com uma overdose hormonal, né? Sim. E aí, o que acontece é o seguinte, você tá aqui 10, aí eu te coloco em 70. Se você for para 50, 50 fica ruim comparado com 70, mas era 10. Né? Então, o hormônio, ele te tira desse lugar, às vezes, que é muito difícil ficar assim. Aí você vai aumentando a dose e os efeitos androgênicos começam a acontecer. Eu brinco assim, hormônio é merecimento. Sim. Sabe? Depois que você tem certeza de que tudo está no lugar. Aí a gente pode pensar. Você pode melhorar. Exatamente. Se você já está malhando, você está no climatério, né? Porque no climatério a mulher ela tem uma queda da produção hormonal. Então, quando a gente diminui esses vales muito grandes, a gente otimiza a qualidade de vida. Então, eu gosto desse termo, é merecimento. Depois de tudo no lugar, aí a gente pode pensar no hormônio. Em relação a risco cardiovascular, Rê, tem alguma coisa assim de novidade em relação a isso? O Congresso Internacional agora de Nutro, ele sempre traz essa contraposição. O que é muito importante a gente entender? O grupo controle é um grupo muito enviesado para estudar quando a gente vai falar de um paciente no CTI, de um paciente cardiovascular, porque você vai testar a dose alta para ele se já tem um risco. Testosterona em excesso piora, aumenta a viscosidade sanguínea. Então, isso é uma verdade. A gente tem só que ir organizando. Numa balança, o que é pior? O catabolismo extremo, para um grande queimado, para uma cirurgia de grande porte, para um obeso sarcopênico na Covid, ou uma possível desregulação de eixo hipotálamo-hipófise. Né? Então, é o bom senso ali do risco-benefício, que é tudo na medicina, né? O hormônio é um perigo, igual as pessoas falam? Não, não é. Mas o hormônio é a bandeira branca, paz mundial? Também não é. Então, vida, a gente tem que individualizar quem é o paciente, qual a nossa escolha, e aí organizar e ver se faz sentido prescrever uma terapia de reposição hormonal. Perfeito. Uma outra polêmica, hein, Rê? Lá vem. Aguarde. Lá vem essa Jéssica. Olha, nossas áreas, né, estética, nutrologia, endócrino, tem muita polêmica envolvida. E há uma polêmica que está muito recorrente em relação à soroterapia venosa. E eu queria que você falasse um pouquinho disso na sua prática e sobre as evidências científicas que você lê, Me respaldo. Se respalda. Mais uma vez, a gente entra nessa medicina comercial.
que eu vou falar uma frase que assim, o pior inimigo do médico é o coleguinha do médico. Porque nós somos uma classe que às vezes ao invés da gente se abraçar, a gente vai gerando uma cisão e brigando com tudo sem muitas vezes nem entender do que se trata. A terapia venosa, ela é mais uma opção para os nossos pacientes. Então, o paciente bariátrico, vou usar como exemplo, ele não tem um trato gastrointestinal funcionando na sua potência. Esse indivíduo, ele se beneficia de reposição parenteral ou reposição venosa, tá bom? Uma pessoa, um atleta de alto rendimento, com uma microbiota intestinal lesada, um atleta de endurance, essa pessoa também se beneficia de algo que possa potencializar a absorção. Mais ou menos a ideia de uma dipirona venosa e uma dipirona oral, de um Buscopan venoso e um Buscopan oral. Então, quando você fornece uma possibilidade de injetáveis parenteral, é uma prática hospitalar. A Laurinha veio da cirurgia, sabe? A dieta parenteral, ela é uma realidade. A gente coloca ali aminoácido, lipídio, carboidrato para aquele paciente. Então, por que não, num indivíduo que não tem uma alimentação equilibrada, que não tem uma alimentação de qualidade, fornecer como mais uma opção? Vai tratar a obesidade? Claro que não. Vai tratar uma depressão? Óbvio que não. Mas o ideal, que todo mundo tivesse uma alimentação de muita qualidade. É o caso? Vocês se consideram pessoas que comem tudo que precisa? Acho que Não. Né? O povo não está suplementando nem ômega 3, as pessoas não sabem nem a dosagem de vitamina D. Então, é mais uma opção, Gê. É isso que eu gosto de falar. Num perioperatório imediato, é uma super estratégia para a gente diminuir a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Um paciente que está vindo ali com múltiplos medicamentos, toma muito medicamento, é mais uma opção. São medicações precisas. Vender como é a solução da sua vida, toma aqui o meu protocolo de tratamento, aí não. É outra história. Mas você não pode colocar no mesmo saco. Todo mundo na mesma caixinha. São micronutrientes na forma mais. E a gente vê na cirurgia que a gente tem usado em pacientes de pós-operatório, que a cirurgia plástica, muita gente vê. Eu vou ali fazer uma cirurgia plástica, mas é um procedimento, é cirúrgico, é grande, é um trauma para o seu corpo. Né? Então, assim, repor é super essencial e a gente tem visto bons resultados. Ótimos resultados, Laurinha. E eu falo que a cirurgia plástica tem uma peculiaridade. As mulheres emagrecem para a cirurgia plástica. Às vezes de forma muito não saudável, inadequada. Né? Se a gente for pegar o NRS 2002, que é um protocolo de triagem nutricional, a mudança da ingestão alimentar na última semana coloca o paciente em risco nutricional. Ele vai para uma cirurgia que já é um outro fator de risco nutricional. 48 horas depois, o corpo está ávido por musculatura, né? Então ele vai usar a musculatura como fonte de energia e é tudo que a gente não quer. A gente não quer isso de jeito nenhum. Isso piora a cicatrização, isso piora o retorno às atividades, aumenta a queda de cabelo no pós-trauma. Então, por que não? Se o indivíduo come, maravilhoso. Mas todo mundo come? Pós-operatório, maioria, assim, sempre tem uma resistência, né? Muitas medicações. Então é um bom senso, né? Eu acho que quando a gente tira a questão comercial e traz a explicação, fica mais claro, a parte médica, né? E traz para o paciente, porque muitas vezes eles não sabem. A grande maioria, né? Não conhece. E assim, e tem gente que aproveita disso, né? A gente não pode negar. Então é um cuidado que eu tento ter de explicar, mas o povo briga com o que não sabe. Então o coleguinha médico que está aí descascando quem está fazendo de forma séria é porque ele realmente não sabe. E eu adoro poder explicar, porque desconstrói um pouquinho do preconceito, né? Eu confesso que eu tinha preconceito, sabe? Então, assim, várias coisas também que eu faço na dermatologia, às vezes uma pessoa vai olhar e vai falar, nossa, mas que coisa estranha. Mas, na verdade, para a dermatologia, nos estudos que a gente tem, aquilo faz sentido. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a informação entre as especialidades médicas também. Se um ortopedista me falar que agora tem que colocar garrafa PET
para sustentar uma fratura de tíbia, eu tenho que acreditar, eu não estudo ortopedia, né? Gente, Pode parecer muito louco, mas eu vou ficar descredenciando as especialidades. Então, acho que essa conversa, ela é muito gostosa pra gente clarear para as pessoas que nem tudo é tão horrível quanto, né, a forma que outras pessoas tem que mostrar divulgam. de verdade, né, a realidade. Isso E aí. eu tenho uma perguntinha para encerrar, porque Então, a gente tem vários assuntos, mas infelizmente não É. temos tanto Ai, que tempo. triste! E a pergunta é: qual o seu hábito não muito saudável? O meu, O seu? Confesse. eu Rê. vou confessar, gente, mas eu vou confessar assim, é chips. Chips? Chips Tipo Fandangos. batatinha. Ai, meu Deus, eu amo fandangos. Eu amo fandangos mais do que 90% das coisas que existem no mundo. Mas eu só como quando é minha última estratégia de sobrevivência, entendeu? Eu já tentei tudo. E aí eu como e não me julguem até queimar o céu da boca. Nossa, Eu tenho. O meu é batatinha frita. Eu não Que eu sei- consigo ficar sem. Ô, Jéssica, minha batatinha a Laura frita. achava que a batatinha da Airfryer não era frita, não. Não, mas eu também achava, Você- ué. Mas eu Ah, te não, perguntei, Rê. Eu falei, Foi a Jéssica que me perguntou. perguntei. Jéssica é safada. Eu sou sem vergonha, amiga. Não, o teste é Deixa pega eu lá. batatinha da Airfryer. Pega Você do falou, você acha sacolão. que ela não é pré-frita? Pega do sacolão, faz em palito e põe na Airfryer e vê se vai ficar igual. Vai ficar igual. Né? O fandangos é meu ponto fraco. Eu confesso assim, que eu luto muito, assim, muito. Até gulão, gente, até o gulão rola, sabe? O gulão é pesadíssimo, pesadíssimo. Mas você faz isso com qual frequência? Ah, não, é raro. É É raro. Mas eu uma confesso. batatinha frita uma vez por semana. Não como. Uma vez por semana, não. Mas você Eu acha- bebo vinho todo Mas- final de mas semana. E tipo um lanche, assim, Mas não madeiro. pode. Como? Mas aí eu não acho que é um problema. Mas é a batatinha? Não, já, esquece a batatinha. Deixa de lado a Gente, batatinha. porque eu descobri que eu tô com o colesterol alto. Eu também. Gordura trans, tá proibido. O crocante, o fandangos. É o nosso Acredita, problema. Rê, O que eu lembrei de seu você. é o sucrilhos. É o sucrilhos, que eu não posso, né? Infelizmente, Ai, foi o meu é proibida. batata. E eu lembrei de você no meu almoço de domingo, tá? Que eu ia pedir batatinha frita e não pedi. Pedi Eu não farofa. Ótimo. Olha só, é legal Eu a não gente consigo, entender o gente, seguinte. a minha batata ninguém Densidade tira. calórica é diferente de tranqueira. Um hambúrguer, ele não é um problema, gente. É pão, carne, fritura Uma de imersão. Tá, beleza. Industrializado, gordura trans, aí a coisa complica. A gordura trans, não sei se você sabe, é uma super curiosidade. Nos Estados Unidos é proibido. Então, o óleo que você come indo é diferente do óleo que você come voltando. Lá não pode. Por quê? É uma gordura modificada. Ela não tem Do na mal natureza mesmo, do né? mal para durar mais e dar mais crocância. Então, se a gente tira industrializados, bebidas previamente adoçadas, a vida já muda um bocado na relação à qualidade e bem-estar. É óbvio que eu bebo vinho, eu como doce, eu não sou muito do chocolate, eu como doce de leite, é o que eu amo. Leite condensado também é um problema pra mim. Ai, pra mim também. Brigadeiro. Não, sim. leite condensado na lata. Nossa, É um problema. Eu pra Esse- mim doces, assim, brigadeiro, leite Brigadeiro, eu condensado, gosto de doces pudim. mesmo. É. Eu gosto do leite condensado. Aí se o fandangos não deu certo, a última opção é o leite condensado. Pra Ou mim então explodir. são comfort food, né? Comfort food. Comfort food. O McDonald's já foi isso pra mim, sabia? Na época de plantão, a gente sorteava quem ia buscar o McDonald's no meio do plantão. Então, por um tempo, eu buscava essa coisa gostosa que era o sorteio do McDonald's. Mas abolir, né? Não dá. Abolimos. Agora é só o fandango. Né? É. E o leite condensado? E vamos seguindo na nossa vida saudável, no Vamos nosso seguindo. inegociável. No nosso um né? pouquinho todo Esse, dia. Um pouquinho todo dia. Construir saúde, parar de destruir saúde. A gente tem que Não é vislumbrar. só beleza, né? Não. Não é só Gente, beleza, é saúde, E uma coisa legal que bem-estar. a Rê fala também, de autonomia. A autonomia como no você- envelhecimento. Exatamente. Como você quer envelhecer, Laurinha? Como você quer envelhecer, Com gente? autonomia. Com autonomia, passeando, andando, podendo fazer nossas coisas. Ninguém precisa botar a gente pra tomar banhozinho de sol, tirar a gente de tomar banhozinho Ah, de sol, se isso for possível, obviamente, Sim, claro, né? tem outros fatores, mas no que a gente Exatamente. puder fazer a nossa parte, A né? maioria das coisas são preveníveis e evitáveis. Ah. Então vamos cuidar da nossa musculatura agora pra gente ficar bem bonitinha passeando em Paris, velhinhas. Ai, isso aí. Maravilhosa. Excursão. Discussão. Dome em Paris na terceira idade. Exatamente. Rei, pra finalizar, Lá né, foi vem ótimo mais o uma. nosso papo. Queria que você lançasse um desafio para as pessoas que estão assistindo a gente para
ser mais saudável? Lanço um desafio. Do inegociável é um fato, né? Eu acho que ao invés de propor a ida para uma academia, que isso às vezes pode ser difícil, propor uma vida menos sedentária e hobbies mais ativos. Então, menos tempo sentado, hobbies mais ativos, você vai ajudar muito. E o meu outro desafio, que eu acho que isso mudaria demais, tirar da sua vida bebidas açucaradas. Tá? Isso impacta numa refrigerante, suco com açúcar, café com açúcar, tudo que você tenha que acrescentar. O pico glicêmico que isso faz, lá na frente, os estudos têm mostrado que o número de diabetes tem aumentado demais. Então, tirar as bebidas açucaradas e tentar menos tempo de sedentarismo, eu te falo que a gente vai prolongar alguns anos aí de expectativa de vida. Que bom! Obrigada, Rê, pela sua presença. Meninas, eu amei, quero voltar mais. E agradecer para todo mundo que assistiu a gente e sempre acompanha o Sempre Pode.